A nossa entrevistada de hoje é Isabela de Sá, professora e escritora. Eu a convidei para falar com a gente um pouquinho sobre o lançamento do seu primeiro livro, chamado Prolixa. Seja muito bem-vinda ao Cultura na TVC, Isabela. É uma alegria poder receber mais um talento literário da nossa cidade neste programa. Oi, Sandra. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Vai ser um prazer para mim conversar um pouquinho com você hoje sobre literatura e sobre o lançamento do Prolixa, que está sendo um orgulho, assim, um sonho realizado para mim. Isabela, sendo professora, imagino que os livros sejam uma constante, não só no seu ofício, mas também companheiros em seus momentos de lazer. Quando exatamente teria surgido o seu interesse pelos livros e pela literatura? Bom, o interesse pela leitura, pelos livros, pela literatura, surgiram de forma bem natural, já que isso fazia parte do nosso dia a dia, né, em casa. Desde criança, nossos pais, nossos avós sempre tiveram esse hábito e isso acaba sendo um processo natural, né? Não houve uma imposição ou um estímulo assim necessariamente, além de conviver com esse hábito como sendo algo normal e prazeroso, né? E fazendo parte dos melhores momentos do dia, né? Então, além disso, o melhor de tudo é que, assim, esse gosto, esse prazer pela literatura, esse interesse pelos livros, ele acabou se manifestando não só como forma de lazer, mas também como minha profissão, né? Acabou se concretizando como a minha profissão. Eu sempre manifestei esse interesse, esse gosto pela educação e pela literatura. Então foi justamente o que me levou a cursar letras e aí a partir daí foi tudo acontecendo muito naturalmente, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Fala-se muito sobre essa questão de como incentivar a leitura em crianças, lendo, né? Tornando esse hábito algo que faça parte das rotinas das famílias, para que isso não seja um processo doloroso, né? E sim prazeroso, porque isso só traz resultados positivos, né? Traz segurança, domínio da linguagem, além de momentos de distração, de lazer. Então acho que foi por aí. E quando teria nascido em você o desejo de se tornar uma escritora? É um sonho antigo ou algo que você descobriu recentemente? Em que momento a professora cedeu espaço à autora Isabela? Sim, na verdade esse processo de começar a escrever, como eu falei anteriormente, foi natural também. Através do processo da leitura, eu me senti um pouco impelida a iniciar essa outra forma de expressão, né? Porque, na verdade, o leitor ele já começa se expressando quando ele preenche os espaços vazios do escritor, né? Então, o escritor produz, mas quem finaliza aquela produção individualmente é o leitor. E isso acabou se manifestando de uma maneira bem intensa em mim, como acontece com todos aqueles que começam a escrever, a vontade de passar a ser aquela que cria os espaços vazios, né? Para que outros leitores possam contribuir nessa construção. Então, na verdade, essa vontade, ela é antiga já, na verdade, eu posso dizer assim, que desde criança eu já escrevi algumas coisas, mas a gente sempre pensa que nesse momento assim de criança é tudo uma brincadeira, né? E as coisas ficam assim com menos compromisso, mas desde a adolescência eu já tinha essa vontade e eu realizava essa vontade, né? Então, escrevia, participava de concurso literário, mas estava sempre engavetado, né? Logo depois, entrei na graduação, comecei a trabalhar, me casei, tive a primeira filha, fiquei um tempo como diretora de escola, então parece que assim, o avanço da vida me deteve para dar esse primeiro passo da publicação. Apesar de já ter textos publicados em coletâneas, essa é a minha primeira publicação de um livro só meu, né? E foi agora, nesse momento,
em que depois que eu saí da direção, tive meu segundo filho, e aí respirei de novo, né? Consegui colocar outros projetos para caminharem. E aí agora, durante aí esse período, esse finalzinho da pandemia, foi quando eu decidi que era o momento, que chegou a hora de publicar. O seu primeiro livro chama-se Prolixa. Qual o significado do nome para essa obra especificamente? Trata-se de uma confissão ou de uma provocação? Eu gostei da sua pergunta, porque o título ele é uma provocação mesmo. Uma provocação, na verdade, que tende a levar e tem como objetivo levar o leitor ou o futuro leitor, o candidato à leitura do livro, a essa dúvida, né? Mas, na verdade, ele cumpre os dois propósitos, assim. Digamos que primeiro é uma provocação, porque o livro traz exatamente o contrário disso, que são textos curtíssimos, em forma de poesia, que, na verdade, conversam entre si porque abordam o mesmo tema. É uma tentativa de explicar o processo da escrita, né? A própria escrita. Então, é um pouquinho de provocação, porque tem essa questão dos textos curtos, que representam justamente o oposto do que a gente pensaria de um livro com o título de Prolixa. Mas eu penso um pouquinho também numa outra face de interpretação da coisa, né? Que seria essa insistência, essas várias tentativas de explicar o processo da escrita, né? Então eu acho que acaba sendo uma mistura. É um pouquinho de confissão e um pouquinho de provocação. E aí eu deixo, mais uma vez, um espaço vazio para que o leitor tire suas próprias conclusões e acabe de construir comigo o significado. Quando lermos seu livro, que temas encontraremos nele? Para que público você imagina que seu livro seja direcionado? É uma leitura possível para várias idades? Bem, como eu falei, o Prolixa traz poesia, traz uma reflexão sobre a escrita e sobre a palavra. Então eu acho que o público-alvo seriam todas aquelas pessoas que se interessam por poesia, pelo processo de escrita, pelos sentidos e pelas possibilidades que a palavra traz. Eu acredito que a gente não tenha limitação, né? Eu acabei de falar que cresci lendo e por isso me interessei pela literatura, então acho que para todas as idades. Eu acho que é uma leitura, inclusive, que pode ser feita em momentos diferentes, que pode trazer experiências diferentes. Então eu acho que é uma leitura para todos os públicos. E claro, nosso público já deve estar curioso para ler sua obra e entender um pouquinho sobre os temas nela abordados. Prolixa já encontra-se disponível para pré-venda? Onde podemos encontrá-lo? Sim, já começou a pré-venda. O livro está disponível no site da editora, que é o www.operaeditorial.com.br. Lá vocês encontram o livro para pré-reserva e o envio está previsto para o finalzinho de janeiro. Então, garantindo aí a sua cópia, em breve você vai ter aí Prolixa na sua estante, mas antes da estante, na sua mesa de cabeceira. E eu acho que vai ser um processo legal, vai fazer com que todo mundo reflita comigo sobre o processo da escrita, o poder da palavra e como a gente pode se deliciar o tempo todo com as infinitas possibilidades que a linguagem e a literatura nos trazem todos os dias. Isabela, quero muito agradecer por sua participação em nosso programa. Nós aqui falamos sobre literatura toda semana e certamente é um orgulho imenso poder apresentar ao nosso público mais uma escritora da nossa região. Sucesso neste e nos próximos lançamentos. Conte conosco para divulgar seu trabalho. Um abraço carinhoso de toda a equipe e um feliz 2022 para você. Nossa, poxa, Sandra, eu que preciso te agradecer o espaço, o carinho, o convite.
por poder divulgar o livro aqui com vocês, mas não só o livro, né? Eu acho que, principalmente hoje, nos dias de hoje, a gente precisa cada vez mais valorizar a cultura, valorizar a arte, principalmente os artistas locais, né? Eu acho que quando a gente consegue valorizar os artistas da nossa cidade, do nosso bairro, né? As pessoas que estão próximas, esse movimento ele vai crescendo naturalmente. E aí a gente tem um Brasil em que a arte, a cultura, a educação são valorizadas, que são esses os únicos caminhos viáveis para que a gente tenha um futuro melhor e mais justo, né, para todos. Então, obrigada, Feliz Natal, 2022 venha cheio de alegrias e realizações para todos nós.